mas um anjo veio e disse que ela ia gerar. A primeira coisa que eu tenho para falar para você e para mim, nessa noite, que eu tenho para falar para você para mim essa noite, é: você tem um propósito. Aleluia. Você foi gerada com um propósito. Nós somos inocentes, pessoas que achamos que nós, por causa de uma relação com nossos pais, nós fomos gerados, chegamos ao mundo, não temos destino, somos levados para um vento. Mentira de Satanás. Quando você é gerado, Deus já tem um propósito para você. Quando Isabel gerou João, ele já tinha um propósito desde o ventre da mãe dele. Tanto é que quando ela vai visitar Maria, ele se remete no ventre da mãe, porque ele conhecia que ele estava chegando. João tinha um propósito. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Quando nós nascemos e andamos no mundo, é só uma coisa falando assim, ó: você está no mundo até eu te chamar. Aleluia. Você está fazendo o que você quer até eu te chamar para o meu propósito. Porque quando ele te chama, você não tem escapatória. Quando Deus te chama, você não sabe de onde vem a voz, você não sabe o que você está sentindo. Quando eu tinha 7 anos, eu sabia que existia alguém maior do que eu, porque eu olhava para o céu e falava: quem me fez? Eu falava: quem fez a terra? Eu me perguntava com 7, 8 anos, mas eu não conhecia Deus, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, mas eu sabia que tinha algo maior do que eu. E um dia uma pessoa chegou para mim com aquela, eu falo, perguntar sempre, e falou assim: não, você não conhece quem é Deus? Eu falei: não, eu sei que existe alguém. Eu falei: é um homem assim, assim, assim. Aí ele brincando comigo, me colocava medo, coisa de criança, né? Ele falou: você está vendo a Petrobras? Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Ele falou: você está vendo a Petrobras? Está vendo aquele fogo que sai ali, aquela chama? Eu falei: está vendo aquela acende e apaga? Eu falei: sim. Ele falou: um dia a Petrobras vai explodir. Ele, na linguagem dele, vai me botar medo. Um dia a Petrobras vai explodir e vai pegar fogo no mundo inteiro. Mas quem conhecer esse Deus vai ser salvo. E quem não conhecer vai ser consumido pelo fogo. Eu com 8, 7, 8 anos, aquilo não saiu da minha mente. Eu comecei a ter um temor que eu não sabia por quê. Mas porque eu fui chamada desde o ventre da minha mãe. Como Jeremias fala. E aí, passou-se um tempo, eu com 7, fiz 7, fiz 8, tinha 7, fiz 8, fiz 9, fiz 10 anos, e vim morar em Piabetá. Cheguei em Piabetá, conheci uma família evangélica que me levou para a igreja. Aí eu tinha 10, fazia 11 anos, me levou para a igreja. Chegou quando eu botei os pés da minha igreja, eu falei: eu descobri o que eu estava procurando. Aleluia. Eu descobri o motivo para qual eu nasci. Eu descobri o motivo de quem é Ele que me chamou. Foi Ele que me chamou. E eu falei: eu falou: quer ser Jesus? Eu falei: quero. E naquele dia eu aceitei Jesus e comecei a conhecer aquele Deus que eu não sabia quem era, mas que com 7 anos eu tinha temor. Sabe por causa de quê? Porque eu tinha um propósito. Aleluia, glória. Mas quantas vezes o diabo falou que eu não era ninguém, que eu não era nada? Quantas vezes o diabo falou para você que nós não somos ninguém? Mas Deus tem um propósito, assim como tinha com João Batista. Deus não faz nada sem propósito. Até a sua dor que você passa, ela tem um propósito. Deus não acha alegria no seu sofrimento e no meu sofrimento. Deus não acha alegria na sua angústia e na minha angústia. A mesma dor é um propósito. A dor te torna mais forte. A dor te reveste da armadura de Deus, Sabe por causa de quê? Porque é na dor que você busca. É na dor que você clama. É na dor que você quer mais intimidade com Deus. Você já viu quando o mar está revolto? Como é que você quer? Com medo de se afogar, você fica se debatendo? Você faz alguma coisa. Mas quando você está numa lagoa, você só não morre? Porque não tem perigo. Não é? Quando nós estamos com Deus, a gente não tem perigo, a gente está tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, a gente se acomoda.
Ele não ficou onde ele estava, estudando com todo mundo do povo dele, vivendo a vida dele como todo mundo é. Não, ele quis ser diferente. Ele foi para o deserto se alimentar de mel silvestre e gafanhoto. Ele foi, sabe o quê? Se revestir. E ele sabia o qual ele tinha sido chamado. Você não sabe por que você foi chamado? Você foi chamado para salvar a sua família. Aleluia. Você foi chamado para salvar os seus vizinhos. Você foi chamado porque através de você os seus filhos vão vir. Deus chamou você porque através de você o seu esposo, sua esposa vai vir. Mas precisa primeiro, precisa ir. Aleluia. Porque quando um se posiciona, todos se posicionam atrás. Por que o quartel tem que ter um na frente? O quartel, a guerra, tem um na frente que comanda os soldados. Vamos, você vai por ali, você vem por aqui, agora você vai dali, fica de tocar ali. Por quê? Porque tem que ter um para comandar. Jesus é o nosso comandante. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o nosso comandante. É Ele que nos conduz. Às vezes você fala, eu não sei por que eu sofro tanto. Eu não sei por que a minha família, eu busco, mas minha família não é salva, meu esposo, meus filhos. Sabe por quê? Porque está precisando você primeiro ir para o deserto se alimentar com mel e gafanhoto. Está pensando primeiro você ir para o deserto para você se fortalecer. Porque quando você se fortalece, nada te tira da presença de Deus. Quando você se fortalece, nada te tira do propósito. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele começou a olhar em volta dele. Jesus está na frente dele falando, vem, mas ele começa no meio do caminho. Sabe o que é isso? É porque você está no caminho do Senhor, mas aí um irmão fofoca do seu lado e você está lá, ouvindo, dando ousadia para o inimigo. Aí você está seguindo, vem um te tirar do lado, te tirar do foco. Você olha, e aí quando você percebe, você está afundando. O nosso alvo é Cristo. Aleluia, Deus. João, ele sabia o qual ele tinha sido chamado. Ele sabia o propósito dele. Então quando ele sabe sobre o propósito dele, ele falou, peraí, eu tenho que preparar o caminho para quem vem. Então como é que eu vou preparar o caminho? Eu vou para o deserto, vou me revestir, vou me encher, vou começar a pregar. Sabe por causa de quê? Porque quando você está cheio de Espírito Santo, você não precisa de muita coisa não. Se você falar Jesus salva, tem gente 10 pessoas aqui, se entregando. Só de você falar Jesus salva. Sabe por causa de quê? Porque a palavra de Deus é o Espírito Santo que traz ele que convence. Você só precisa estar cheio. Se você estiver cheia e você falar de Jesus, as lágrimas da pessoa descem. Ela sente a presença de Deus. Então João sabia que a batalha dele não seria fácil. Por que ele fala, eu sou a voz que clama no deserto? Porque ele estava fazendo ali coisas que ninguém queria fazer. Ele estava fazendo ali coisas que ninguém queria fazer. Muitas das vezes, eu e você temos que fazer coisas que ninguém quer mais fazer. É, Deus. Vamos ter que falar verdades que ninguém quer mais falar. Aleluia. Vamos ter que botar e falar, isso está errado, isso está errado, isso está certo, está certo. Não existe meio termo. O caminho é um só. Não tem mais como bajular, passar a mão nas costas do erro. Não tem como. Jesus está voltando, Ele está às portas. Ele chamou você e a mim para clamarmos nesse deserto que o mundo vive hoje. É uma apostasia. Ninguém acredita mais na palavra. Os profetas falam, eles brincam, riam.
tesouro por terra. Porque aqui corrói. O ladrão vem e rouba. Aleluia. Mas Jesus dá tesouro no céu. Glória a Deus. Então, o que o ímpio faz não diz respeito a nós. O que diz respeito a nós é fazer a vontade de Deus e a palavra de Deus. Aleluia. Então Deus chamou você e a mim nessa geração para fazer a diferença. Para o mundo olhar para nós e falar assim: ainda existe um povo ali que ainda clama a um Deus vivo. Aleluia. Ainda existe um povo ali que há uma diferença nele. Ainda existe um povo ali que não está preocupado se a parede é preta, se a luz está piscando, se a igreja está enfeitada, mas existe um povo ainda que quando coloca o pé na igreja, ela quer sentir a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda existe um povo que quer fazer a vontade de Deus. Eu canso de, nunca vou cansar de falar, que a primeira vez que eu entrei por essas portas, Deus falou: é aqui que eu te quero. E desde aquele dia, não tem um dia que eu não entro aqui que eu não sinta Deus nesse lugar. Aleluia, Deus. Não tem um dia que eu não entre ali, dobro meu joelho, e Deus não fale comigo naquela cadeira. E eu confesso, quando sinto Deus fala comigo, eu falo: Senhor, já posso ir embora. Já posso sair daqui, se acabar aqui, já posso ir embora, estou satisfeita. Porque o que eu vim buscar, eu recebi. Aleluia. O que você veio buscar essa noite, você vai receber. Glória a Deus, aleluia. O que você veio buscar essa noite, você vai receber. Aleluia, Deus. Mediante ao seu coração. Glória a Deus. Porque a gente pode querer muito de Deus, mas pouco da presença de Deus. Aleluia, Deus. Isso é o difícil, né? Você querer muito de Deus, mas pouco da presença de Deus. Sabe por causa de quê? Porque não tem como ter uma coisa sem ter a outra. Porque quanto mais de Deus você tem, mais Ele vai te dar. E é assim. Então, João estava ali, cresceu no ventre da mãe com um propósito de proclamar a vinda de Jesus. E ele fez isso com majestade, ele fez isso com sabedoria, ele fez isso em graça e poder. E o que João fez, eu e você também podemos fazer. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós faremos as mesmas obras e ainda faremos maiores. Então, o que a gente faz? João, ele falou aqui na palavra: eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. E Deus falou com essa palavra: quem é eu nesse tempo? Aleluia. Quem é você nesse tempo? Aleluia. Cadê os cultos das praças? Cadê os evangelismos? Cadê os cultos em casa? Cadê as visitações aos enfermos, aos doentes? Cadê ir atrás daquela pessoa que tem 10 anos que não vem na igreja? Cadê? O momento é hoje, a nossa voz é hoje. A nossa voz tem que se unir para clamar a volta de Jesus. Aleluia. A igreja precisa ser ouvida. A igreja precisa ser clamada para ser ouvida no mundo. A igreja precisa fazer barulho para que o mundo ouça. Aleluia. Que Jesus está voltando. Como eu falei, eu li essa palavra e aí eu até tinha separado o hino para cantar. Falei: Amanda, eu vou cantar esse hino aqui se eu tiver oportunidade. Mas a vontade de Deus não é a minha vontade. Foi da vontade de Deus que eu dissesse a palavra hoje. E a palavra que Ele me deu, como eu sempre falo, Deus me dá a palavra, não é para agora não. Deus me dá a palavra antes. Ele me dá uma semana antes, 2, 3 dias antes. E Ele me dá e me fala: guarda. Só que quando Ele me deu, eu achei que eu ia pregar outro dia. E aí eu fico lá preparada, na ponta do lápis. Aí eu falei: então, não foi Deus que me deu a palavra, né? Mas aí, como eu falei, não é a minha vontade, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Aleluia. Só que quando eu fiquei aqui, sabia que era em João, mas não me lembrava aonde ficava João, porque às vezes quando você tem algo para falar, o inimigo não quer que você fale.
Então, por isso que às vezes você vem aqui na frente, a palavra que você separou, você não acha. Já aconteceu isso comigo, acontece isso com vocês. Você separa a palavra, quando você chega aqui, você não acha a palavra que você separou. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você dê ela, porque aquela palavra vai tocar alguém. Aquela palavra vai falar para alguém. E quando Deus manda você cantar um hino, e você chega aqui, o hino dá branco, justamente dá branco. E aí você fala, mas eu ia cantar um hino, mas tu conseguiu me lembrar da letra. É porque aquele hino ia tocar alguém. E aí de repente você fala assim, aí você clama, Deus fala, Senhor, me dá um hino. Aí o hino vem na sua mente. Aí você canta. Aí Deus fala com alguém ali sentado. Nunca vai ser fácil fazer a obra de Deus. Mas a única coisa que você tem que lembrar é que nós somos aqueles que estão preparando a segunda volta dele. Aleluia. Ele já veio, ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, deu a sua vida. E agora ele vai voltar para buscar um povo, uma igreja, para viver com ele. E nós temos que estar preparados, porque quando ele vier, não tem desculpa. Quando ele vier e abrir os livros e você falar, naquele dia, ele vai falar, peraí, vamos então, o que foi? Ô Renata, o que foi? Você não, eu te chamei para você evangelizar e você não foi porque você estava cansada, tinha trabalhado a semana toda e não quis, então peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, eu te dei a oportunidade de evangelizar. Sabe por que eu mandei você ir? Porque tinha uma alma em tal lugar que precisa ser ouvir a palavra de Deus, mas você não foi. Ela morreu sem a salvação, porque você não foi. Aleluia. Nós cristãos achamos que é assim, ó. Estamos na igreja, mas na obra, blá. Aí Jesus vem buscar a igreja, vamos ser arrebatados, chegar lá, vamos viver num mar de glória. A Bíblia diz que vai ter um julgamento. A Bíblia diz que ele vai separar, vai chamar. Sabe quando o juiz vai te dar a sentença? Ele fala, réu fulano de tal, você é presente aqui na frente. Se vocês forem fora de justiça, vocês sabem disso. Aí o réu fica aqui na frente, a juíza fica atrás da mesa com o martelo e ela fala, por tal coisa que você fez, ou você vai pegar tanto de prisão. Pá, bate martelo, não é assim? Vai ser assim com você e comigo. É Deus. Você vai falar, Renata, vem cá, aqui na frente é sua vez agora. Vou ficar, bom, eu te chamei, né? Falei contigo, falei qual era o seu propósito, a sua missão, te dei todas as instruções, o que você fez? Aí eu vou começar a querer argumentar. Não, Senhor, o quê? Eu trabalhei a semana toda, e ainda fazia crochê, e aí eu ficava cansado, o sol estava de matar, aquele verão estava muito quente, eu não podia fazer. Mas eu não te chamei? Você não sabia que para onde você ia era muito mais quente? Então agora... Mas Senhor, foi o que foi falado aqui. Mas Senhor, eu fazia, eu cantava, eu estava ali quando eu podia. Mas você sabe também que eu te chamei. Você sabia o seu propósito. Eu não te chamei para você ficar no banco. E eu estou falando isso de mim, Renata Rosário. Eu não te chamei para ficar no banco. Eu te chamei com 7 anos de idade. Te mostrei a minha palavra. Te mostrei o meu caminho. Falei o que você tinha que fazer. Mas você queria o quê? Só ficar sentada. Você me perguntou, não perguntou? Qual é o meu propósito? E eu te respondi. Mas você cumpriu o propósito que eu te chamei? Não. Então não tem desculpa, Renata. Você teve anos. Assim, quando Noé construiu a arca, ele não construiu a arca de um dia para o outro. Não foi no dia para o dia, da noite para o dia. Noé construindo e falando no dilúvio. Noé construindo e falando no dilúvio. Mas não deram ouvido a ele. E quando veio o dilúvio, já era tarde demais. Então, nessa noite, eu digo para você, mas primeiro para mim. Quem sou eu nessa geração? O que eu estou fazendo para anunciar a volta de Jesus na minha geração? Quantas almas eu estou trazendo na minha geração? Quantas vidas eu estou salvando na minha geração? O que eu estou fazendo?
Batista, que ele falou: eu vim, mas depois de mim virá um, que eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Aleluia. Mas ele também é fogo consumidor. Glória a Deus. Ele é fogo no espírito, mas é fogo consumidor. Então, nessa noite, que Deus venha falar no coração de vocês, assim como falou no meu coração. E pergunte para você mesmo: quem sou eu nessa geração? Eu estou fazendo diferença nessa geração? E assim eu vou ter a oportunidade em nome de Jesus. Glória.